E é aqui que nós erramos. Entrar em ação sem ter direcionamento. Por quê? Porque isso não faz sentido para o nosso cérebro e acaba gerando o quê? Ansiedade, estresse e estados depressivos. E que bom ter você aqui, porque hoje eu vou compartilhar de algo que vai te ajudar a criar um direcionamento tanto para a tua vida, quanto para a tua carreira ou para o teu negócio. Um direcionamento que faça sentido para você. E eu vou falar sobre uma estratégia muito simples, mas extremamente eficaz para que você consiga fazer isso. Eu não sei você, mas eu cheguei num ponto que não estava dando mais conta. Meu nível de estresse e ansiedade era altíssimo, ao ponto de eu desenvolver, inclusive, uma depressão na época. E por quê? Porque eu era muito esforçado, eu fazia muitas coisas, eu tinha um dia cheio de atividade, mas todos os dias eu chegava no final de cada um deles e não tinha uma sensação de realização, de missão cumprida, eu não tinha aquela sensação de que eu estava indo na direção de algo que era importante para mim. Eu sabia, aqui dentro eu sabia, e talvez você também se sinta assim, eu sabia que não estava fazendo sentido, mas eu também não sabia o que eu tinha que fazer. E aí eu continuava trabalhando, eu continuava fazendo uma série de coisas. E se você faz isso, se você se sente exatamente dessa forma, ou seja, eu estou fazendo uma série de coisas que não faz sentido, você precisa parar e fazer justamente essa análise. Por quê? Olha só que coisa interessante. O fato de você não ter clareza da direção vai gerar estresse, vai gerar ansiedade, se já não está gerando. E por consequência pode começar a gerar estados depressivos. Qual que é o grande problema? O grande problema é que a gente consegue se adaptar às situações. E aí você vai levando isso achando como se fosse natural, como se fosse normal. Por quê? Porque se a gente observar, na minha época era assim comigo, tá? Quando eu observava no meu entorno, eu percebia que a maioria das pessoas estavam exatamente como eu. E aí você meio que fala, olha, tá bom, deve ser assim o normal. E eu fui levando minha vida desse jeito. Mas definitivamente não precisa ser assim. Existem formas, existem estratégias, justamente isso que eu quero compartilhar com você hoje aqui, e você pode criar o seu direcionamento e fugir dessa armadilha emocional. E sabe por quê? Olha que interessante. Direcionamento é uma estratégia eficaz que ajuda você a dar sentido a tudo que você faz. Entenda uma coisa, se não faz sentido para o teu cérebro, ele não vai gerar motivação, ele não libera dopamina. Dopamina gera o quê? Movimento. Então, se o que eu faço todo dia não está fazendo sentido, o meu cérebro também não faz sentido te movimentar. Então, o direcionamento, ele vem como essa estratégia que nos ajuda a criar esse sentido para que a gente se movimente e, por consequência, realize mais, se sinta muito mais feliz. E olha só esses dois casos aqui. Esse aqui é o caso da Juliana e da Valdirene. Olha só a Juliana o que ela está dizendo. Minha experiência foi transformadora em todos os âmbitos da minha vida. A maneira com que o coach conduziu esse lindo trabalho é surpreendente. Tive resultados concretos nos relacionamentos, e aí depois ela colocou profissional. Hoje tenho um direcionamento, visão para a minha vida. Com certeza, sou uma pessoa profissional muito melhor. Olha o caso da Valdirene. Eu estava com muitas questões para serem resolvidas e muito estressada. Lembra que eu falei? O Adriano me fez enxergar que algumas mudanças organizariam a minha vida e não foram mudanças muito drásticas. Mudanças simples que deram um resultado excepcional. Aí depois ela conta, estou mais segura, confiante, muito mais tranquila, graças a esse anjo que Deus colocou na minha vida. Gostei dessa parte do anjo. Mas você está me entendendo o que eu estou dizendo? Essas duas pessoas, quando me procuraram, elas não tinham direcionamento. Uma é uma coordenadora de RH e a outra é uma empresária. Pessoas como eu, pessoas como você. E em muitas das situações da nossa vida, a gente perde o direcionamento. Por incrível que pareça, o direcionamento está aí dentro e você vai ver até o final dessa aula
e ele existe e que ele é seu. Vamos seguir em frente. Em qual direção o teu cérebro está indo? Está te levando? Essa é a grande questão. Porque o nosso cérebro, você vai ver ao longo de toda essa aula, ele persegue as coisas que são importantes para a gente. Agora, se você não tem clareza do seu direcionamento, das coisas que são importantes para a sua vida, o teu cérebro vai perseguir o quê? Nada. E aí olha que interessante, ele começa a entrar num ciclo onde todo dia você vai levantar para trabalhar, vai fazer uma série de coisas e vai ficar dentro de uma rotina que você sabe que não está fazendo bem para você. Eu falo isso porque foi exatamente assim que eu vivi durante muito tempo da minha vida. Porque eu não tinha clareza do meu direcionamento. A sensação que eu tinha é que a minha vida ela não andava, eu não conseguia acelerar os processos. Eu conseguia me estressar, eu conseguia ficar cada vez mais ansioso, mas eu não conseguiria evoluir, eu não conseguia ver progresso na minha vida. Então, quando não tem essa clareza, o teu cérebro ele vai continuar procurando. E aí, uma das formas do cérebro é se comunicar conosco e dizer que a gente não está indo na direção certa é fazendo o quê? É aumentando, por exemplo, um sentimento de insatisfação. É aumentando, por exemplo, um sentimento e uma sensação de tristeza. Muitas das vezes o estresse e a ansiedade são sinais que o teu cérebro está dizendo o seguinte: ei, não estamos indo na direção que é importante para nós. Está fazendo sentido isso para você? E quanto mais você tiver essa sensação, mais o teu cérebro vai ficar intensificando esses sentimentos. Olha que coisa interessante. O cérebro precisa de um objetivo. O cérebro precisa, o teu cérebro, a tua mente, ela precisa ter clareza dessa direção. Por quê? Porque ele é atraído por isso. E é por isso que a gente tem a sensação de insatisfação, é por isso que a gente tem a sensação, muitas das vezes, que não está legal, que, poxa, que aquilo que a gente está fazendo não está nos levando na direção daquilo que a gente quer. Por mais que você não tenha clareza do seu direcionamento, ele está aqui dentro, e ele é seu. É algo pessoal, é algo particular. E aí, quando você começa a dar essa clareza, você vai perceber que você se torna uma pessoa que é atraída por aquilo que é importante. Você deve conhecer pessoas no seu meio e são exatamente assim. Você fala, caramba, como é que essa pessoa consegue evoluir e crescer tanto? Inclusive você, com a experiência que você já tem de vida, se você olhar para trás, as coisas que você conquistou na sua vida, na sua carreira, foram por quê? Não é porque você tinha muitas condições, é porque você visualizou aquilo que você queria e você começou a ir naquela direção, ainda que você não sabia como, mas você sabia o que queria. Quando nós não temos a sensação e o direcionamento, essa sensação de que estamos indo na direção certa, você vai começar a procrastinar. É muito provável que você começou a ter níveis de procrastinação altíssimos, de coisas que normalmente você não procrastinava. Eu conheço vários casos de pessoas e de clientes hoje meus, falo, Adriano, eu tenho procrastinado coisas que eu não deveria, como processos que eu deveria entregar, como demandas que, poxa, queriam alavancar a minha carreira e eu não estou fazendo. Eu sei que eu deveria fazer, mas eu não estou fazendo. Por quê? Porque se não faz sentido, não há movimentação. Agora, olha que interessante. Quando você tem direcionamento, você vai começar a notar o quê? Progresso. Uma coisa que poucas pessoas entendem é o seguinte. A partir do momento, você vai ter essa experiência, inclusive. A partir do momento que você define o seu direcionamento, o que vai acontecer? Quando o cérebro tem essa clareza, ele vai liberar dopamina. Dopamina é a recompensa. Dopamina faz você se movimentar. Talvez você não saiba disso. Então, quando você recebe essa dose de recompensa de dopamina, você vai se sentir impelido a se movimentar na direção disso. Então, quando o seu cérebro tem clareza de direção, ele começa no primeiro momento, já vai te dar uma descarga aí de dopamina. Só que olha que interessante. A dopamina, ela não vem somente quando eu alcanço aquilo que eu quero. Primeiro, ela vem quando eu tenho visão daquilo que eu quero. Segundo, conforme você vai percebendo o progresso, que você está progredindo naquela direção, você começa a receber pequenas doses de dopamina.
E é por isso que o direcionamento ele faz e te ajuda a agir todo dia, porque todo dia você vai recebendo essas pequenas doses de dopamina e isso vai mudando os seus estados emocionais. Você vai se sentindo o quê? Que aquilo que você faz todos os dias está fazendo sentido. Você começa a se sentir recompensado, você começa a se valorizar e a se posicionar. Agora imagine o contrário se você não tem isso. Ou seja, eu não estou indo na direção de algo que faz sentido para mim. Então eu não percebo progresso. Afinal de contas, eu estou indo para onde? E aí o que vai acontecer? Se você começa a ter ausência de dopamina e de outros neurotransmissores, você começa a desencadear o quê? Ansiedade, o estresse. Inclusive, quanto mais aumenta teu estresse, mais diminui a sua ocitocina, por exemplo. E aí você fica menos afetivo, menos afetiva. E é por isso que a irritabilidade aumenta. Você começa a perder, por exemplo, a paciência com as pessoas mais próximas de você. E aí, procrastinar é a melhor opção. Por quê? Porque procrastinar é nada mais, nada menos do que você ir fazer atividades que naquele momento para você são prazerosas. Te dá pequenas doses de dopamina também. Então eu prefiro, ficar numa rede social ou fazer algo que eu gosto, mas que eu não deveria estar fazendo naquele momento, do que realmente fazer algo que faz sentido. Por quê? Porque não tem direcionamento. E aí, se não tem direcionamento, eu vou ficar buscando essas pequenas recompensas. Isso pode envolver você começar a buscar a comer muito, excesso de comida, excesso de gasto. Então você começa a ter essas fugas para ter essas pequenas doses de dopamina, que você teria naturalmente se você criar o seu direcionamento e começar a notar o seu progresso. Está fazendo sentido isso para você? E aí nós chegamos aqui, olha, qual que é a relação entre disciplina, foco e direcionamento? A maioria das pessoas dizem assim: Adriano, eu não sou uma pessoa disciplinada. Mentira. Adriano, eu não tenho foco. Mentira. Todos nós conseguimos ter disciplina se tivermos foco. Só que a gente só tem foco se tiver direcionamento. E te explico por quê. As pessoas falam assim: olha, você tem que ter foco a longo prazo. Impossível ter foco a longo prazo. A nossa capacidade atencional, ela é de curtíssimo prazo. Você consegue concentrar a sua atenção no máximo aí 30 a 40 minutos. Alguns estudos da neurociência comprovaram aí pessoas conseguiram até 70 minutos. O que é isso? Quando eu concentro a minha atenção, capacidade atencional, estou dizendo o seguinte: eu estou colocando o meu foco naquilo. Então o foco é para agora, é para o momento. Adriano, mas eu sou multitarefa. Não é multitarefa. Essa é a mentira que nos contaram. A capacidade atencional a gente só consegue colocar em uma única coisa, em uma única atividade por vez. Você consegue fazer várias coisas no automático, como por exemplo, você pode dirigir e conversar. Mas se você pegar uma pessoa que recém assim, foi habilitada, você vai ver que ela fala assim: olha, não conversa comigo não, que isso me atrapalha. Por quê? Porque ela não transformou isso numa competência inconsciente, que é o que a gente fala. Então a nossa capacidade atencional é de colocar em uma única coisa, ou seja, eu coloco foco por um tempo determinado. Só que onde é que eu vou colocar foco se eu não tenho direção? Porque o direcionamento, ele é a longo prazo. A gente fala a longo prazo em desenvolvimento, por exemplo, pessoal ou profissional. Longo prazo para a gente começa a ser um ano, a partir de um ano. É um pouquinho diferente de longo prazo para um business, por exemplo, que é 3, 4, 5 anos para frente. Mas quando você cria um direcionamento, o que você faz? Você está olhando para um ano lá na frente, dizendo o seguinte: aquela é a direção que eu estou indo. E agora, quais são as ações, as atividades que eu tenho que fazer diariamente para que daqui a um ano eu chegue aonde eu quero? E aí o fato de eu ter o foco, definir o meu foco diário, eu consigo ter o quê? Disciplina, ou seja, fazer o que tem que ser feito. Está fazendo sentido? Então não é que você não tem disciplina e não é que você não consiga ter foco. Você não tem direcionamento e aí o teu cérebro está perdido. Legal, a gente foca no quê? Você vai focar no que surge. Aí, detalhe, eu falo isso de experiência própria. Eu fazia tudo para todo mundo. Eu tinha uma dificuldade para falar não absurda. Por quê? Porque nada era prioridade na minha vida. Não tinha direcionamento. Eu estava cada hora começando a ler um livro, parava, assim, começava um monte de coisa, mas não terminava nada. E eu achava que não tinha disciplina, não tinha foco. Só que é tão interessante, a partir do momento que eu aprendi e comecei a desenvolver direcionamento, o que aconteceu? Poxa, naturalmente eu tenho foco. Por quê? Porque é uma capacidade do nosso cérebro, é uma capacidade natural do ser humano.
E por ter foco, eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Passei a ter disciplina. Entendeu? Então, a gente precisa quebrar essa mística, essa história que às vezes tem no meio do desenvolvimento pessoal, que você tem que aprender a ter foco, define o direcionamento, e aí você vai ver o que acontece. Naturalmente você vai ter foco, não, naturalmente você vai ter disciplina. Por quê? Porque vai fazer sentido. Entenda uma coisa, dopamina nos vicia, tá? A gente vicia em dopamina. E aí quando você cria um direcionamento, você vai querer ter foco. E você vai querer fazer essas pequenas atividades que demonstram progresso. E aí você chega no final do dia e você já teve essa experiência. Chegar no final do dia e falar, caramba, gente, foi um dia que trabalhoso. Mas eu tô com uma sensação tão boa de que, poxa, eu tô cansado, fiz tanta coisa, tô cansada. Mas valeu a pena esse dia? Por quê? Porque você fez coisas que são importantes, coisas que te aproximam do seu direcionamento, entendeu? Mas será que funciona para todo mundo isso? Será? Essa é a pergunta. A resposta é não. Como assim, Adriano? Eu vou te explicar. Uma pessoa muito jovem, que ainda não tem experiência profissional e experiência de vida, tem que ser um outro processo. Por que isso? Porque ele ainda não tem um acúmulo de experiências, ele ainda não tem um acúmulo de coisas que são importantes para ele. Então ali, quando a pessoa é muito jovem, você pode ver, né? O jovem ele acaba tendo muita dificuldade para definir em relação ao futuro profissional ou até mesmo no próprio futuro de vida. Agora, se você já tem uma experiência, você já passou aí dos 30 como eu passei, um pouquinho mais, você já tem toda uma bagagem. E essa bagagem é o que eu costumo dizer que é o seu diferencial de valor. Por quê? Porque a sua experiência acelera os seus resultados. Faz uma autoanálise agora. Hoje, você é muito melhor do que há 10 anos atrás. Muito melhor. Você tem muito mais maturidade, você tem muito mais capacidade. Só que por não ter direcionamento, você começa a acreditar que não é verdade isso. Por não ter direcionamento, você começa a acreditar que não existe esse potencial. Só que está tudo dentro de você aí. Mas pensa comigo. Como eu vou alocar esse potencial todo se eu não sei aonde alocar? Como eu vou usar toda essa capacidade se eu não sei no que eu posso usar? E aí você fica preso na sua rotina diária. Só que aí é um outro problema. A rotina diária, a gente domina ela, essa é a grande verdade. Na sua rotina diária, você começa a gerar o que a gente chama de competência inconsciente, como eu falei anteriormente. E aí, é normal fazer aquilo. Você não tem esforço, então você não consegue perceber, ter a percepção de progresso. E aí todo esse potencial que você já tem vai ficando reprimido. E potencial reprimido vai aumentar a ansiedade, vai aumentar o seu estresse e, por consequência, também pode vir a desenvolver estados depressivos. Entendeu? Então, hoje, é para você que tem um pouco mais de experiência já de vida. Existe processo, é claro, que a gente faz com pessoas mais jovens, mas definitivamente hoje é para você. Passou aí dos seus 30, vamos dizer assim, e que já tem uma bagagem e que a gente pode usar essa bagagem. Por quê? Porque essa bagagem acelera o teu processo de realização, tá bom? O que mais? 2 depoimentos, mais 2, olha só. Aqui é o Fábio, ele é um empresário, e a Débora, que era uma advogada. Olha só o depoimento deles, que interessante. Meu processo de coach, né, com o Adriano foi de muito aprendizado. Consegui avaliar com mais clareza a minha trajetória de vida profissional e pessoal, a identificar as minhas limitações e anseios, a pontuar minhas habilidades e qualidades, aprendi a ponderar algumas situações do dia a dia e ter uma visão mais crítica e mais positiva delas. O auxílio de um profissional como o Adriano me possibilitou entender os motivos que resultaram em momentos confusos de insegurança e a sair deles, e assim continuar seguindo focado nos meus objetivos. Você percebe que eu estou falando para você até aqui é exatamente o que ele está relatando? Olha o caso agora da Débora. Passar pelo processo de coaching foi uma experiência incrível que vivi, pois estava totalmente insatisfeita com minha carreira e descobri que isso se dava ao fato de estar sem direcionamento. Através do processo encontrei meu direcionamento mais rápido do que eu esperava. Saí do automático, reencontrei meus valores e descobri a força que existe dentro de mim. Isso elevou minha autoestima, minha automotivação e minha autoconfiança. Depois você pode ler aqui com mais tranquilidade. Mas você está entendendo? São 2 profissionais que estavam tendo efeitos na vida pessoal, porque, vamos ser bem sinceros, não dá para separar esse negócio.
Eu juro para você, eu nunca entendi essa história de você tem que separar o seu profissional do seu pessoal. É claro, eu entendo que eu não vou descontar as minhas frustrações pessoais ou profissionais nas pessoas por conta disso. Mas não tem como ser duas pessoas, eu sou uma pessoa só. Então, se eu não estiver legal nas minhas relações pessoais, poxa, não vai fluir a minha vida. Seja no profissional, seja no pessoal. Então, quando você cria direcionamento para a tua vida, esse é o resultado que você vai ter. Se você se identifica com um pouco do que eles estão dizendo, você fala, caramba, Adriano, é isso que eu quero, eu me sinto assim também e eu quero mudar. Esse processo é para você. Até o final você vai aprender a fazer isso. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é possível. Dá trabalho? Claro que dá trabalho. Por quê? Porque a nossa atenção, como eu falei anteriormente, ela é disputada a todo momento. Mas olha que coisa interessante. Isso aqui é meu caso. Em 2010, eu já era gerente administrativo numa fábrica. Só que eu estava extremamente frustrado. Foi nessa fase justamente que eu comecei a desenvolver essa questão. Um estresse muito alto, se tornou crônico, ou seja, estava se repetindo todo dia, ansiedade da mesma forma, e eu comecei a ter estados depressivos. Eu já tive depressão em um outro momento, né? Não é o caso agora, mas era exatamente assim que eu me sentia. Curiosamente, chegou no momento em que eu senti que meu olho estava tremendo, assim, foi uma sensação horrível. Eu estava dirigindo, estava na rodovia, e meu olho começou a tremer. Eu senti um formigamento na minha mão, uma falta de ar assim absurda. Eu falei, eu vou ter um infarto, eu vou morrer. E eu procurei um médico na época, sentei, fui lá, fiz todos os exames que tinha que fazer. Quando saiu os diagnósticos, né, acho que uma semana depois, ele falou assim, Adriano, senta aqui. Aí contou uma história lá, tal, ele era o médico da família, e falou assim, Adriano, você precisa desacelerar. E desacelerar, você está muito acelerado, você está fazendo um monte de coisa, e não sei, de repente você precisa rever aí as coisas. Em outras palavras, ele não sabia o que estava me dizendo. Ele estava dizendo assim, Adriano, você precisa dar uma direção para a tua vida, porque você está fazendo um monte de coisa que não faz sentido, e isso só está aumentando e prejudicando a tua saúde. E foi exatamente o que eu fiz? Não, eu não sabia do que eu sei. Então eu parei, ele me deu um medicamento na época, eu tomei aquele medicamento, me ajudou a se equilibrar, mas pouco tempo depois eu comecei a ter exatamente os mesmos sintomas. Eu me lembro que eu comecei a me adaptar a isso, achar que isso era normal. Então eu costumava dizer assim, não, todo ano eu tenho uma crise assim. Olha que absurdo, todo ano eu vou me sentir assim. Eu já aceitava aquilo como normal. Então todo ano eu tinha essas crises. E eu já vinha com isso de muito tempo já. Eu me lembro desde 2007. Mas em 2010 foi quando eu tive a crise. E aí foi quando eu falei, gente, não é normal isso, não é possível. E eu fui começando a me conformar, comecei a buscar e comecei a me desenvolver para chegar no hoje, em 2023. Hoje eu sou um empresário que atendo em 5 países diferentes, já passei de mais de 17 mil horas. Esses ali são os 5 países que eu atendo hoje, de forma online. Poxa, me sinto feliz e realizado naquilo que eu faço. Tem o meu estresse, gente? Claro que tem. Tem minha ansiedade? Claro que tem. Mas isso em níveis normais, porque entenda uma coisa, se você não tiver um pouco de estresse e ansiedade, você não se movimenta. Você morre. Mas hoje eu consigo deitar, dormir, me recuperar e no outro dia eu estou novo de novo. E essa é uma grande diferença de quando você tem direcionamento. Você vai passar por dias difíceis, você vai passar por dias que são inclusive estressantes, porque isso é normal no seu trabalho, no seu dia a dia. Mas você chega em casa, poxa, você consegue se desligar. Você deita, dorme, o teu corpo consegue fazer o trabalho todo de recuperação. E no outro dia você está novo de novo, você está nova de novo para um novo embate. Agora, se o que você faz não faz sentido, o nível de estresse aumenta. Então você deita e não consegue se recuperar. Por quê? Você acorda à noite, você dorme preocupada, quando dorme, né? Acorda preocupada, você já acorda acelerado, pensamento acelerado, ou seja, você continua ligado o tempo todo. Então imagine o seguinte, você está com níveis de cortisol no teu organismo, altíssimos. E esse nível de cortisol ele vai aumentando, e você não consegue baixar esses níveis, só vai aumentando, acumulando. Pense em 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 6 meses passando por isso. Uma hora vai estourar, uma hora o teu corpo, o teu organismo vai gritar. E talvez já esteja até mesmo gritando. Agir da maneira certa na direção errada vai te afastar cada vez mais. Entende por que o nosso cérebro, a nossa mente grita? Como se ele estivesse dizendo assim, ei, para, pelo amor de Deus.
você está indo na direção errada. Só que como a gente está numa rotina perdida e preso nela, você não percebe, você não para fazer isso. Eu já quero até te parabenizar por estar aqui, porque você está fazendo isso agora, você está parando. Foi o que eu não fiz, tá? Eu tentei fazer tudo sozinho, foi a pior coisa que eu fiz. Você ainda está sendo mais inteligente do que eu, porque você está parando. Tive que aprender e foi ruim, porque eu aprendi errando muito, e isso me custou muita coisa, me custou 3 recursos que eu quero mostrar para você. Me custou o meu tempo, o meu dinheiro e a minha energia. Entenda uma coisa, o seu foco é determinado por esses 3 recursos. Quer saber aonde está o seu foco? É só você se perguntar, onde é que eu tenho colocado mais do meu tempo, dinheiro e energia? Só que tem um detalhe, qualquer área da sua vida que você queira melhorar, você só precisa colocar tempo, dinheiro e energia. Adriano, eu quero melhorar minha carreira. Coloca tempo, dinheiro e energia nela. Adriano, eu quero melhorar meu negócio. Coloca tempo, dinheiro e energia. Quero melhorar os meus relacionamentos. Coloca tempo, dinheiro e energia. A minha espiritualidade, tempo, dinheiro e energia. A minha saúde, tempo, dinheiro e energia. Agora, olha que interessante. Se eu estiver gastando meu tempo, meu dinheiro e minha energia em coisas que não faz sentido, porque esses são recursos limitados, você sempre vai ter a sensação que está avançando muito pouco. Ou que deveria estar numa outra situação, num outro momento da tua vida. É muito comum em profissionais mais experientes que eu atendo dizer assim, Adriano, eu tenho a sensação que eu deveria, não estou reclamando da minha vida, mas eu estou dizendo que eu deveria estar numa outra situação hoje que eu não estou. Tanto em termos de carreira, quanto de reconhecimento financeiro. Talvez você se identifique com isso. E olha que interessante, quando você não tem clareza do direcionamento seu, você vai começar a fazer exatamente isso aqui, ó. Você vai gastar recursos, seu tempo de energia com formações, porque você acredita que mais uma formação acadêmica, mais uma pós-graduação vai resolver o seu problema. Com cursos, com leitura. E da leitura me lembrou um caso interessante. Eu atendi um cliente tempos atrás, que na primeira sessão nós estávamos conversando, e ele olhou assim e falou, Adriano, olha que legal, né? Ele viu a minha estante, né, vários livros, e disse assim, caramba, Adriano, eu estou vendo ali, eu acho que eu tenho quase todos esses livros, eu comprei 12 livros esse ano que eu quero ler. Eu falei, pô, legal. Mas me diz uma coisa, esses 12 livros que você comprou, eles têm relação com o quê? Eles vão te ajudar no quê? Ele, vai me dar mais conhecimento. Eu falei, tá bom, mas mais conhecimento para quê? Não sei. Entendeu? Ou seja, ele estava gastando tempo, dinheiro e energia sem saber a direção. Se eu não sei a direção, o meu direcionamento, como é que eu posso alocar meu tempo, dinheiro e energia de forma mais inteligente? Não vou ficar gastando ele. Achando que dessa forma eu vou encontrar a direção em algum outro lugar. Não vai. A direção está em você. Você vai ver ela até o final, que eu vou te mostrar exatamente isso. Você vai conseguir definir até o final dessa aula o seu direcionamento. Vai começar a definir ele. Porque direcionamento você vai aprimorando ao longo do tempo. Vai aperfeiçoando. Mas a verdade é essa. Então não adianta eu ficar... Gente, eu gastei rios de dinheiro com curso... Com formação, com tudo que você puder imaginar. Então eu vivia procurando como, mas eu não sabia o que. Poxa, se eu não sei o que eu quero, para que direção estou indo, poxa, faz. Quer ver? Faz uma análise. Qual que é o primeiro passo para você arrumar uma mala para viajar? Adriano, tem a mala? Não. O primeiro passo é definir o destino. Porque a partir do momento que você define o destino, você vai ver que a tua mente organiza tudo o que você tem que fazer. Poxa, destino, quando, data, definiu isso, você começa a se organizar, não é assim? Ou seja, você já tem essa habilidade. Eu já tenho essa habilidade, nós só não usamos de forma inteligente dentro dos nossos contextos. O que mais? Vamos à frente. Agora eu queria te dar uma sugestão. Eu não sei por quanto tempo essa aula vai ficar disponível, então se você conseguir, grava essa tela a partir de agora, né? Até depois volta nessa aula, né? Se ela estiver disponível quando você puder acessar, e grava ela inteira, grava a tela inteira dela para que você tenha ela, porque em algum momento a gente pode tirar ela do ar. Essa aula até era uma ideia, na verdade, de eu fazer parte de um dos treinamentos que eu ministro online, mas depois eu resolvi deixar ele disponível durante um tempo aqui. Então, se você puder, faça isso, tá bom? E aqui é sobre o que nós vamos falar, sobre a estratégia VAF. É o quê? Visão atraente de futuro. É exatamente isso, nós vamos falar dessa estratégia dentro de um método. Então a estratégia VAF é isso, é você criar uma visão atraente de futuro. Olha o nome, visão atraente de futuro. Lembra que eu falei que o nosso cérebro, ele persegue? E o seu cérebro, ele vai atrás de algo que é importante?
A visão atraente de futuro faz exatamente isso. Faz com que o teu cérebro comece a perseguir literalmente aquilo que é importante para você. Olha essas figuras, qual é a relação entre elas? Qual é a relação entre esse mapa aqui com o GPS, entre o teu cérebro e os seus sentidos, entre essa moça simpática aqui grávida, o Google e um carro vermelho? Qual que é a relação? Vamos entender primeiro. O GPS funciona se ele não tiver o destino? Não. Um GPS funciona se ele não tiver o lugar de saída dele? Não. Então o GPS, para funcionar, ele precisa do quê? Dos dois pontos. Você sabia que é exatamente assim que funciona o nosso cérebro? Inclusive o próprio GPS, a ideia é essa. De ter uma direção, de saber o posicionamento. A ideia de GPS é posicionamento. E a partir do posicionamento, eu defino uma direção. Está entendendo? Então o meu cérebro, ele funciona exatamente da mesma forma. Ele está procurando o quê? Um ponto de destino. Adriano, como assim? Vamos entender. Imagine que você vai lá no Google agora e coloca assim, comprar cafeteira elétrica. A partir deste momento, o que vai acontecer nas suas redes sociais, inclusive no seu e-mail? Você não vai ser bombardeado por cafeteira para tudo que é lado? Vai. Vai aparecer cafeteira de tudo que é tipo para você. Onde você for, vai aparecer. O que é isso? É a inteligência do Google fazendo o quê? Entendendo que a cafeteira, aquilo que você pesquisou, que naquele momento, lembrar, atenção, foco, é importante para você. E se é importante, ele sabe que o teu cérebro vai estar procurando. E aí o que o teu cérebro vai fazer? Ele vai aguçar os seus 5 sentidos para que você encontre o que você está procurando. E o Google faz o quê? Vai mostrar para você tudo isso. E aí você passa a ver isso em tudo que é lugar. E muitas vezes, vou ser bem sincero, eu comprei coisas exatamente dessa forma. Eu pesquisei e falei, poxa, legal. Agora não vou comprar. Daqui a pouquinho estava em tudo que é lugar. E o que eu fiz? Comprei. Ou seja, o meu cérebro entendeu que aquilo é importante, ele vai aumentando, literalmente, tá? O cérebro ele vai aumentando a intensidade de desejo por aquilo. E é por isso que o Google e as outras plataformas usam essa estratégia. Mulher grávida. Se você já foi mãe, se você é mãe, o pai, com que frequência você via outras grávidas no período que você estava grávida também? Muito provável com uma frequência absurda. Pensa em lojinha ou loja de roupa para bebê. Na própria internet, com que frequência você via isso? De forma absurda. Pensa agora você, um carro que você gosta. É provável que você enxergue esse carro a distâncias. Ninguém está vendo, mas você já viu. E todo mundo, não é não. É sim, aquele carro. E a hora que chega ela fala, nossa gente, não é que é o carro mesmo? Por quê? Porque você disse que naquele momento essas coisas são importantes para você. E se é importante, o seu cérebro vai aguçar os sentidos para que você procure isso. Agora imagine que você não tenha clareza do seu direcionamento. Você vai ficar procurando um monte de coisa diariamente. Vai ficar usando esse sistema poderosíssimo que a gente já tem, só que de uma forma ineficaz. Agora imagine se você tem o seu direcionamento, o que vai acontecer? Você vai começar a usar, a acelerar o teu processo de conquista. Por quê? Porque o teu cérebro vai aguçar todos os sentidos para que você encontre e vá na direção disso que é importante. E é por isso que você se sente muito bem. Consegue perceber o quanto isso é poderoso? E mais incrível ainda, isso foi o que mais me deixou feliz. Foi descobrir que eu já tenho essas habilidades. Só não estava usando. Por quê? Porque eu não tinha clareza da direção. Adriano, mas como é que a gente ativa isso no nosso cérebro? Olha que interessante. PPS para ativar essa função. Adriano, o que é isso? Vou te explicar. Imagine o seguinte, imagine que nesse exato momento você tenha tempo, dinheiro e energia para fazer uma viagem para qualquer lugar do mundo. Para onde você iria e quem você levaria com você? Escreve no papel isso agora. Se você tivesse nesse exato momento todo o tempo, dinheiro e energia que você precisa para fazer uma viagem para qualquer lugar do mundo, para onde você iria? Quem você levaria? Agora me responde. Antes de eu perguntar isso,
Você pensava nisso? Não. Onde é que estava essa informação? Lá no seu inconsciente, lá nas suas memórias de longo prazo. Só que quando eu fiz uma PPS, ou seja, uma pergunta poderosa de sabedoria, essa pergunta foi lá e fez com que você acessasse no teu inconsciente essa informação. E aí você disse, poxa, meu sonho sempre foi ir para esse país ou para esse lugar com essa pessoa. Ou seja, quando você faz as perguntas certas, as PPS, você começa a ter uma série de ideias que já estão dentro de você, literalmente o que a figura mostra. Faz sentido, sim ou não? E aí você vai entender uma outra coisa importante. Existem esses 3 tempos: o passado, o presente e o futuro. O passado e o futuro existem na sua mente. O presente é o que está acontecendo agora. É onde, inclusive, a sua atenção está. Ou deveria estar, pelo menos. Mas entenda uma coisa interessante. Muitas das vezes, inclusive agora, você pode estar fazendo essa aula e a sua atenção está em outro lugar. Lá no futuro, preocupado com um monte de coisa. Ou você pode estar aqui agora e estar pensando em coisas que aconteceu no seu dia. Talvez te aborreceram. E aí, isso te rouba do presente, onde é o lugar que você faz as coisas acontecerem. E aí vamos entender esses 3 tempos para que você possa usar ele de forma mais inteligente na criação do seu direcionamento. Primeira coisa, o passado. O passado é o conjunto de informações, de experiências que nós temos para tomar melhores decisões no presente. Então o passado é para isso. O nosso cérebro pega todas as nossas experiências, aprendizados, e faz com que a gente tome melhores decisões no presente. Pelo menos era para funcionar dessa forma. O futuro. O futuro, nós somos o único ser no universo, ou no planeta Terra, né, se é nisso que você acredita, que conseguimos usar uma capacidade de imaginar e criar. Ou seja, a gente tem a capacidade de criar as coisas, de imaginar. Então, para que serve o futuro? Para que eu imagine as coisas, para que eu me direcione no presente. E aí, olha que interessante o que o teu cérebro faz. Quando você está no presente, você olha para o futuro criando essa direção. Lembra? Visão atraente de futuro. Então, quando você cria a direção, o teu cérebro, olha como é que ele é organizado. Ele vai lá no teu passado e olha todos os recursos que você tem disponível para alcançar essa visão. E aí ele coloca todos esses recursos disponíveis para você usar no presente. E aí você também entende que, poxa, vai faltar alguns recursos, está faltando algumas coisas. Legal, então eu vou me desenvolver. Então, quando você começa a entender que você precisa criar um direcionamento futuro, e o teu cérebro vai olhar lá para o teu passado, pegar toda a bagagem que você tem, falar, legal, eu tenho todos os recursos para alcançar esse futuro que desejamos, vamos entrar em ação. Agora, imagine uma coisa, você não tem esse direcionamento de futuro, o teu cérebro não vai fazer esse acesso. Por quê? Porque não faz sentido. E aí você começa a ter algumas sensações do tipo, caramba, eu acho que fiquei para trás na minha carreira. Eu acho que eu estou ficando obsoleto. Eu acho que o mercado não vai mais me querer. Puxa, eu acho que eu perdi muito tempo. Caramba, né? Eu acho que eu não tenho mais valor para o mercado. Você começa a se desconstruir, se desvalorizar. Por quê? Porque você não está acessando esse processo todo que está no teu inconsciente. Algumas linhas de estudo dizem que 95% do que fazemos é inconsciente. Só 5% nós temos de consciência, imagina. Ou seja, todo o seu potencial está lá no teu inconsciente, na sua memória. A gente pode chamar de passado. Nessa experiência toda que está aí dentro. Só que como você vai acessar ela se você não tem um direcionamento? E aí você fica transitando, às vezes você fica lá no futuro preocupado com o que vai acontecer. Por quê? Porque você não está agindo no presente, com base nas experiências que você já tem. E aí te pergunto, qual é a sensação de uma pessoa que começa a se sentir insegura em relação ao seu futuro profissional e até mesmo do teu negócio ou da tua carreira, ou da tua vida? Quais são os sentimentos que vão brotar em você? Então, quando você entende, fala, legal, o futuro serve para quê? Para que eu projete, só isso. Projetei, legal, agora volto para o presente. E o passado? Vou fazer um acesso ao meu arquivo mental, olhar meu baú de recursos, falar, legal, o que eu posso trazer de lá para alcançar o que eu quero? E aí eu começo a entrar em ação. Entendeu por que você consegue colocar o foco?
Entendeu por que você consegue ter disciplina? Porque agora você tem direcionamento. Fez sentido isso para você? Ou eu estou falando uma loucura? Isso acontecia justamente comigo e com essas centenas de clientes que eu tenho atendido nesses últimos, pelo menos, 12 anos. Vamos em frente. E aqui nós chegamos no método FARM. Estamos quase chegando no final já. O que é o método FARM? FARM é um acrônimo de foco, ação, resultado e melhoria contínua. Ou melhorias. Então, quando eu crio um direcionamento, eu crio dentro desse método. A visão atraente de futuro, ela se encaixa exatamente nesse método. Eu crio um foco, eu entro em ação, eu mensuro os resultados e a partir disso eu melhoro e crio de novo o foco entre ação. Então isso vira um ciclo, onde você começa a progredir e crescer gradativamente. Mas, de novo, sem direcionamento você não consegue fazer isso. Então vamos recapitular um pouquinho. Tá legal, Adriano, eu preciso criar minha visão atraente de futuro. Certo, já entendi isso. Adriano, para criar essa visão atraente de futuro, eu preciso aprender a fazer as perguntas certas, ou seja, fazer esse acesso dentro do meu inconsciente aqui para ver o que é importante para mim. Entende por que ninguém vai saber o que é importante para você a não ser você mesmo? É por isso que um processo de acompanhamento meu, eu costumo dizer isso para os clientes, não é um processo sugestivo. É um processo de descoberta, onde você descobre o que é importante para você. Porque até para gêmeos as coisas importantes são diferentes. Para irmãos criados no mesmo lar, é diferente. Então você começa a entender que, poxa, legal, agora eu vou criar minha visão atraente de futuro, vou fazer esse acesso dentro da minha mente através das PPS, vou lidar melhor com essa história de, poxa, criar futuro, direção, entrar em ação no presente com base nas experiências que eu tenho e naquilo que eu vou precisar desenvolver e vou aplicar isso dentro da metodologia do FARM. E agora, papel e caneta e vamos começar a criar o seu direcionamento. Foco. Nós vamos fazer agora uma sequência de PPS e eu quero que você anote, se precisar, para essa aula, para o vídeo e vai respondendo, tudo bem? Vamos lá. Imagina que você fosse capaz de avançar 12 meses no futuro. Que dia seria hoje? Vamos imaginar que hoje fosse dia 1º de janeiro. E você vai avançar 12 meses no futuro. Então, hoje vai ser dia 31/12. Uma data boa para virar o ano. Então, poxa, hoje, na data real, é dia 1º de janeiro. Na minha data mental, é dia 31/12, ou seja, passou-se 12 meses. Imagine que aconteceu isso. Agora eu estou lá em dezembro, dia 31/12. Aí você vai para a segunda PPS. Agora imagine que este foi o melhor ano da sua vida, que deu tudo certo para a sua carreira, ou negócio, ou vida. Se você pudesse contar uma história incrível, qual seria essa história? Imagine o seguinte, você está lá no dia 31/12. E aí, eu e você nos encontramos. E você está assim, Adriano, eu tenho que te contar uma coisa. Depois que eu participei com você lá daquela palestra, daquela aula que você deu, cara, mudou minha vida. Eu falei, mudou? Realmente mudou. Eu falei, me conta, o que aconteceu? E aí você começou a me contar. Olha, hoje eu estou assim na minha carreira. Especifica mesmo, olha, hoje eu estou assim, Adriano. Consegui esse cargo que eu tanto queria. Detalhe, tá? Aqui você tem que falar no presente, como se realmente aconteceu. Lembre-se, você está hoje, no meu caso, no dia 31/12. Então eu tenho que falar, o cérebro tem que entender isso, que é uma realidade, aconteceu. Olha, eu consegui o cargo X, Adriano, que eu almejava na minha carreira. Olha, hoje eu estou tendo de salário X. A minha empresa está faturando X, estamos tendo um lucro de tanto. Olha, eu tenho uma reserva, uma aplicação financeira de tanto. A minha saúde está dessa forma. Eu estou pesando X peso. Eu estou tendo esse condicionamento físico. Poxa, deixa eu te contar, Adriano, os meus relacionamentos, meu relacionamento amoroso está assim, com os meus filhos, começa a contar. Poxa, a minha relação com Deus, a minha espiritualidade está dessa forma. E começa a contar a sua história. Conta essa história incrível, de novo. Você já é uma pessoa madura e maduro para escrever isso de forma sensata. Eu não estou falando para você escrever uma utopia.
Ai, olha, eu sou um trilionário. Poxa, você já é bilionário, milionário? Não, então não é isso. Eu estou dizendo de você criar, para os próximos 12 meses, uma visão atraente de futuro. E para criar essa visão, você precisa começar a usar o seu processo de imaginação lá no futuro. Escrevendo o quê? Como seria para você? Como seria para você um ano incrível? Para cada uma dessas áreas: trabalho, finanças, relacionamento do amoroso aos demais, para a sua saúde e para a tua espiritualidade. Então escreve agora essa carta. Começa a escrever. Dá uma pausa nessa aula, se preciso for, e começa a fazer isso. E aí nós vamos para a terceira questão, TPS. Quais os resultados que você atingiu? Vai respondendo. O que especificamente você conquistou? O que você melhorou, mudou ou conquistou? Por que esses objetivos são importantes para você? O que você ganhou com isso? Escreve, Adriano, poxa, ganhei mais realização, poxa, ganhei dinheiro, ganhei mais tempo. Escreve o que você ganhou. Por último, o que teve que abrir mão para conquistá-los? Ou seja, do que você teve que abrir mão? Porque isso é importantíssimo. Você teve para chegar lá, você teve que abrir mão de algumas coisas. E tem relação com tempo, dinheiro e energia. Está fazendo sentido isso para você? Então responde isso tudo agora antes da gente pular para a segunda parte, que vai ser agora a ação. Bem, agora que você já definiu o seu foco, nós vamos entrar na ação. O que você precisa fazer agora? Anota aí. Faça uma lista de todas as ações que você precisará executar para alcançar sua visão atraente. Faça a seguinte análise agora. Hoje, em sua rotina diária, você tem feito alguma dessas ações? Depois que você fizer essa lista, faz essa análise. Você tem feito alguma dessas ações no seu dia a dia? Poxa, Adriano, muito provável que não, ou muito pouco. E aí você vai perceber que quanto menos você age nessa direção, maior vai ser a sua insatisfação. Maior vai ser essa sensação de que você não está indo na direção certa. E aqui é interessante, porque quando você começa a se concentrar nessas atividades, ainda que seja 2 atividades, 3 no máximo, você vai ver que você chega no final do dia com a sensação do quê? De missão cumprida. Você pode ter um dia de muito trabalho, muito estresse, uma correria, que normalmente é o nosso dia assim. Mas você chega no final desse dia feliz. Você não tem aquela sensação de que deveria estar lá no trabalho fazendo alguma coisa ou no teu negócio. Ou ao contrário, de você estar lá no teu negócio, no seu trabalho, pensando que, poxa, eu deveria estar com a minha família. Não, não tem essa sensação. Por quê? Porque você fez o que tinha que ser feito na hora que tinha que ser feito. Então faz essa análise agora. Depois, o que você pode fazer para que este objetivo seja iniciado hoje e mantido? O que você pode fazer hoje? O que você pode começar a partir de agora? Escreve, poxa, o que eu poderia fazer, Adriano? Poxa, eu poderia começar a fazer essas anotações, eu poderia começar a organizar melhor a minha agenda, a minha rotina. Próximo. Como você poderia implementar essas ações na sua rotina a partir de hoje? Vou dar uma dica extra para você. Uma dica importantíssima é você definir a sua agenda na noite anterior. Como assim, Adriano? Ou seja, imagine que hoje você vai chegar no final do seu dia, eu não sei que horário que você está assistindo essa aula, mas à noite ou antes de sair do seu escritório ou do seu trabalho, defina o que você tem que fazer no dia seguinte. 2 motivos claros. Primeiro, você vai ver que o teu cérebro ele vai dar uma tranquilidade para você maior, porque ele fala, pô, legal, o que está anotado, então amanhã já está definido. E aí você não vai ter aquela sensação de, nossa, eu não posso esquecer isso amanhã, nossa, eu tenho que lembrar isso. Não, está anotado, é para isso que serve, senão você vai gastar energia desnecessária. E o teu cérebro está ligado, ele vai te acordar à noite, se já não está acordando. Então, defina um dia antes. E o segundo motivo, você já não gasta energia com isso. E curiosamente, o nosso cérebro ele está trabalhando à noite no nosso inconsciente. Você já teve essa experiência de, provavelmente, ter uma situação que você não conseguiu resolver no trabalho. Aí você fala, sabe uma coisa, eu vou embora porque não vou resolver isso hoje. Aí você deita, dorme, de repente à noite, pum, você acorda, gente, é isso que eu tenho que fazer. Isso é muito comum, por exemplo, com programador. Eu já trabalhei anos atrás, mexi um pouco com programação, e era isso, às vezes estava uma linha do comando que a gente não achava, meu Deus, onde é que está errado? E às vezes eu falava, tá bom, vou parar. Parava, ia tomar um banho, relaxava, e de repente minha mente lembrava. A gente chama isso de você usar a capacidade da mente criativa.
É o quê? É quando a mente está ativa, mas você diminui o fluxo de pensamento e de agitação dela. Então ela está mais solta para acessar as informações que são importantes. Então funciona muito e você já teve essa experiência. Quinto, de 0 a 10, qual é o seu nível de comprometimento para entrar em ação? O quanto você está comprometido em entrar em ação na direção que você criou para você? De 0 a 10. Se a sua nota for inferior a 10, você precisa se perguntar novamente o que eu poderia fazer para transformar essa nota em 10. Por que isso? Porque não faz sentido algo ser um direcionamento importante para a tua vida e você dar um 8 ou 9. Então tem que ter um comprometimento de nível 10. Então se na tua cabeça, Adriano, minha nota é 7, 8, se questione o que eu poderia fazer para transformar essa nota em 10. Tudo bem? Vamos pro próximo, estamos chegando no final já. Resultado. Então, o que você precisa fazer agora? Quais são as evidências que você atingiu esse objetivo? O teu cérebro precisa de evidências. Isso é o que poucas pessoas fazem. Elas definem às vezes o que elas querem, mas não definem evidências. Lembra? Deixa eu contar uma coisa para você. O teu cérebro, ele enxerga por imagem. Sabe se você é do meu tempo, você viu aqueles filmes fotográficos antigos, que era um monte de quadradinhos assim, que as imagens ficavam ali gravadas? O nosso cérebro ele enxerga exatamente dessa forma, ele vê por imagens. Então, o fato de eu visualizar algo torna mais real isso para mim. Aí lembra da história da grávida, do carro, do Google? É isso. Se é importante, se meu cérebro enxerga, o que ele vai fazer? Ele vai começar a procurar, ele vai atrás disso. Então, poxa, qual que é a evidência? Exemplo, Adriano, qual que é a evidência que eu consegui essa promoção no meu trabalho que eu falei? Eu consegui, lá no dia 31/12. Poxa, a evidência, Adriano, é meu crachá, é a minha carteira de trabalho. Adriano, a evidência que eu alcancei o faturamento, poxa, eu pedi o balanço lá e o contador levantou batendo. A evidência é olhar a minha conta e ver X de aplicação. É olhar o meu Olerite e ver X de remuneração. É olhar o meu Prolabore e ver que veio tanto. É olhar o saldo da minha conta. Adriano, poxa, em relação ao meu relacionamento amoroso, poxa, é eu olhar e ver que, poxa, eu e meu cônjuge estamos se dando muito bem. Nós estamos construindo coisas juntos. Qual é a foto? Poxa, a nossa foto de viagem juntos. Na tua saúde, Adriano, é eu subir na balança e ver o peso X. É eu conseguir, Adriano, correr, sei lá, 10, 15, 20 quilômetros e olhar no marcador do relógio. Na minha saúde é isso. Na sua espiritualidade, poxa, Adriano, é eu olhar e ver, poxa, sei lá, tendo um devocional diário com Deus. Qual é a foto, qual é a evidência que comprova que você alcançou o que você disse que alcançou? Então agora o que você vai fazer? Você vai pegar a lista que você criou, das coisas que você disse lá, que você escreveu, e vai criar uma evidência para cada uma dessas coisas. Segundo, o que você poderia fazer para saber que está indo na direção certa? Ou seja, poxa, como é que você vai fazer para saber que você todo dia está caminhando nessa direção? Quais são as evidências que dizem assim, Adriano, legal, estou indo nessa direção? Vamos pensar em termos de aplicação financeira ou de crescimento de carreira. De repente você descobre que para alcançar a carreira que você quer, você vai ter que fazer uma série de coisas. Você já começou? Não. Então, poxa, qual que é a evidência? Não, Adriano, a evidência no primeiro mês está assim, no segundo está assim, no terceiro está assim, tá. Ou financeiramente, Adriano, é no primeiro mês ter poupado tanto, no segundo mês tanto, terceiro até chegar lá, entendeu? Então, essa é a forma que eu poderia usar, que você poderia usar, para começar a medir, para ter essa clareza de que você está indo na direção. Lembra disso, se você não estiver indo na direção, você vai ter uma sensação ruim. Você não vai se sentir realizado ou realizada. Lembra lá no começo dessa aula que foi isso que eu falei. O cérebro te libera pequenas doses de dopamina pelo fato de você estar tendo progresso. Tudo bem? Lembre-se de uma coisa importante. O que não é medido também não é gerenciado. Aquilo que você não mede não é gerenciado. É por isso que eu tenho que criar evidência, é por isso que eu tenho que criar o quê? Um caminho que é mensurável. Porque a partir do momento que você consegue mensurar isso, você consegue gerenciar e tomar ação, que tem relação com agora a próxima etapa. Melhoria ou melhoria contínua, como costumamos dizer. Vamos lá. Quais são as datas de checagem do meu processo? Para que eu possa melhorar qualquer processo,
eu preciso definir datas de checagem. Pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser mensal, vai depender do seu direcionamento e da ação que você está aplicando, implementando na tua vida, na tua carreira, no teu negócio. Mas você precisa definir datas. Lembra de uma coisa, o cérebro funciona no mesmo sistema de um GPS. Quando você põe data, você está dizendo exatamente que esses são os pontos. Exemplo, você está dizendo assim, vamos fazer uma viagem, mas nunca bateu uma data. O dia que você coloca uma data, já percebeu que o teu cérebro alinha todas as ações que você tem que fazer? Por quê? Porque agora ele tem uma direção. Então você precisa definir datas de checagem. Então, poxa, eu defini o foco, eu estou definindo as ações, agora, poxa, entrei em ação, eu mensurei os resultados que eu tive, agora eu preciso o quê? Melhorar esses resultados. Então eu preciso checar, você precisa... É por isso que eu gerencio, para mim poder fazer as checagens. Depois, quais ações podem ser mantidas? O que eu vou manter? De tudo que eu estou fazendo, o que eu vou manter? Por isso que você tem que fazer essas checagens, para poder melhorar. Quais são as ações que precisam ser melhoradas ou mudadas? Ou tem alguma coisa que eu vou abandonar? Tem alguma coisa que eu vou continuar? E depois, irei manter o mesmo direcionamento? Ele ainda faz sentido para mim? Isso é uma pergunta importante, tá? Isso é muito comum num processo de acompanhamento, seja de 3 meses ou de 6 meses comigo. Durante a jornada, você vai aperfeiçoando o seu direcionamento. Esse 31/12, ele vai se tornando cada vez melhor, porque você vai tendo cada vez mais clareza daquilo que é importante para você. Entenda isso, quanto maior o seu nível de estresse, quanto maior o seu nível de ansiedade, até mesmo de estados depressivos, você vai ver que a sua capacidade cognitiva fica muito comprometida, ou seja, a capacidade de pensar, de analisar. Só que ao contrário é verdade, quando você tem direcionamento, você vai perceber justamente isso, que a sua vida está andando, que a sua vida está fluindo. Então o que você precisa fazer agora? Justamente isso, olha, entender aqui, ó, o Farm. Poxa, legal, eu estou criando minha visão atraente de futuro usando o Farm. O Farm você pode usar para uma série de coisas, tá? Inclusive para criar a visão atraente de futuro. A gente usa ele praticamente em toda a nossa metodologia. Legal, criei um foco, estou entrando em ação, estou vendo o resultado, vou melhorar eles, vou criar um novo foco ou vou manter o mesmo foco, vou entrar em ação. Você pode usar isso para aquilo que você quiser. Os processos do seu negócio, da sua carreira. Está fazendo sentido isso para você? Fala para mim, se essa aula acabasse agora, o que valeu a pena para você? O que você aprendeu que você não sabia? Quais foram os ganhos que você acabou de ter? Falou, caramba, Adriano, eu não sabia dessas coisas e eu estou saindo daqui com um estado emocional totalmente diferente. Eu te garanto, não tenho dúvida, se você escreveu, tá? Tem que pôr no papel. Se você escreveu cada uma das etapas ali do Farm, eu tenho certeza que teu estado emocional já é outro, você já está mudando. E por quê? Porque o estado emocional muda muito rápido. E aí o cérebro, lembra que eu falei? O fato do cérebro entender que você tem uma direção agora, não é perfeita, mas é a sua direção e você vai aperfeiçoar ela. É por isso que você vai usar o Farm. Você vai ver que o teu cérebro já está liberando doses de dopamina. E isso já vai te deixar feliz e satisfeito. E para a gente encerrar, já que você chegou até aqui, eu quero te dar um presente. Se você quiser, você pode solicitar uma reunião consultiva comigo totalmente gratuita e online. É um bate-papo de 30 a 40 minutos, onde a gente vai olhar o seu direcionamento, isso que você criou. Nós vamos ver qual é a melhor abordagem para você e, de repente, se você quiser, você pode até dar um segundo passo e ter a minha assessoria pessoal. Ter o meu acompanhamento, que é um acompanhamento ou de 3 meses ou de 6 meses. Mas aí eu explico isso nesse bate-papo, tá bom? Para solicitar isso é muito simples. Aqui embaixo tem um botão do WhatsApp, é só clicar nele, você vai falar diretamente comigo e aí nós vamos agendar a sua sessão. Lembrando, tá? Eu disponibilizo algumas datas dentro da minha agenda. Por quê? Porque eu tenho os meus atendimentos. Então, normalmente, eu costumo disponibilizar pelo menos uma dessas sessões de consultiva por dia. Então, se você quer participar, se você de repente fala assim, Adriano, legal, eu entendi tudo isso, fiz, mas eu preciso de ajuda, eu preciso de direcionamento. Acredito que sozinho não vou conseguir fazer. Se você quer fazer isso, foi o que eu não fiz, tá? Se você quer fazer isso, eu te sugiro clicar agora e já solicitar a sua reunião e nos vemos lá, se Deus quiser. Forte abraço!